Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós recebemos esse convite e é com muito amor nos nossos corações que nós preparamos esse trabalho na noite de hoje para falarmos de um livro que para nós, artistas, para nós apreciadores de arte, nos é muito caro. Um livro de profundas reflexões, de um conteúdo também bastante profundo, falando da arte como esse foco que vem diretamente do pensamento de Deus. E nós gostaríamos de iniciar trazendo um relato de Leon Denis, onde ele diz que quando ele tinha uma grande conferência a realizar numa grande cidade, ele costumava se dirigir na noite anterior ao teatro lírico desta cidade, e lá ele buscava um camarote, um lugar bem ao fundo, onde ele ficasse o mais isolado possível. E lá ele se deixava, então, envolver pelos acordes, pela harmonia daquele canto. E, naquele momento, ele conta o seguinte. Ele diz que uma onda de ideias crescia em meu cérebro, um desabrochar de pensamentos e de imagens surgia das profundezas do meu ser. E, nesses momentos, eu determinava o meu tema com uma riqueza de matérias, uma profusão de argumentos, uma abundância de formas e de expressões que eu não poderia ter encontrado no silêncio. Então, ele já coloca a arte, a música, a harmonia musical como uma grande inspiradora também dos oradores. Então, tanto que ele coloca a oratória neste livro como também uma espécie de arte. E aí ele complementa dizendo que a música coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que é bom precedê-las por um hino, apropriado às circunstâncias. Muitas vezes, os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações. Então, nós vamos ver que, no nosso movimento espírita, a expressão mais presente é realmente a música. Então, nós temos a música hoje utilizada muito nas casas espíritas, exatamente para harmonizar também, antes das palestras, antes das exposições públicas, para a harmonia do ambiente e também para preparar o expositor. Também André Luiz já nos traz, no livro Missionários da Luz, um relato de uma reunião mediúnica, onde os médiuns estavam com a desatenção, com a atenção deseducada, e o controlador mediúnico orienta que eles cantem ou façam música de alguma natureza, exatamente para harmonizar os pensamentos, né, concentrar. Então, por isso, nós vamos, neste momento, trazer a música para abrir os nossos trabalhos.
Vamos, então, começar a falar um pouco sobre esse livro. Leon Denis, então, foi o grande continuador da doutrina espírita após a desencarnação de Allan Kardec. Ele nos deixa, então, várias obras. Dentre elas, uma, em especial, se destaca por trazer um tema, até então, pouco presente. A gente encontrava em alguns capítulos, em alguns artigos, em algumas perguntas. Esse livro não. Esse livro vai tratar... Marcelo? A gente está com um pequeno probleminha aqui, mas a gente resolve. Esse livro, ele vem tratar exclusivamente sobre a arte. Esse livro ele foi lançado na França, em Paris, em 1922. E ele é uma reunião de artigos que Leon Denis escreveu para a Revista Espírita durante este ano de 1922. Revista Espírita que foi fundada por Allan Kardec. Mas Leon Denis diz, na primeira parte do livro, que somente isso não seria suficiente. Ele queria conhecer mais, se aprofundar mais sobre o tema, ter uma visão mais global sobre a arte e como ela tem essa influência do plano espiritual, como que a arte é praticada e sentida na espiritualidade. Então, ele roga que a espiritualidade, que os guias pudessem enviar a ele algum espírito que pudesse passar essas informações. É então que a espiritualidade apresenta Massenet. Massenet foi um compositor francês, um músico, conhecido por elaborar belas melodias. E ele também era um professor de música. E ele, então, dita 5 lições sobre a música celeste. Mas, ainda assim, Leon Denis queria saber mais. Ele queria aprofundar mais esses conhecimentos. Então, ele conta que, após reiterados pedidos, os guias apresentam a ele um espírito que, segundo as palavras dele, nós tivemos a impressão, quando nos deparamos com esse espírito, tratar-se de um espírito de alto valor. O que ele quis dizer? Um espírito de alta elevação. Esse espírito, então, se apresenta sob o codinome de O Esteta. E a verdadeira identidade só ele revelaria ao final das 10 lições que ele ditou. Então, esse livro ele está composto pelos artigos de Leon Denis, os comentários com muita propriedade que ele faz com relação às lições, e mais as 5 lições de Massenet e as 10 de O Esteta. O Esteta ainda diz a ele que agora ele habita as altas esferas aonde reina soberanamente o belo e o bem. Então, realmente, é um espírito já de grande elevação. Neste livro, Leon Denis trata de forma apaixonada sobre arquitetura, escultura, pintura, literatura, oratória e música. Neste livro, para a gente possa aguçar um pouco a curiosidade, para que quem não leu ainda possa ter o desejo de ler, porque aqui a gente tem pouco tempo para trazer todo o conteúdo de um livro de tanto ensinamento e de ensinamentos tão profundos. Então, neste livro, nós vamos encontrar, por exemplo, o tema a arte na espiritualidade. Então, como que a arte ela é sentida, ela é praticada na espiritualidade? O perispírito e a sensibilidade musical. Então, ele faz muito a relação de como o perispírito, no plano espiritual, né, sem a matéria, sem o corpo, sente a música. Percepção do som no mundo espiritual, porque no mundo espiritual o som não são ondas sonoras, como a gente aqui recebe através do ouvido. No mundo espiritual é sentido em todo o perispírito e ela tem cor. Então, cada nota musical tem uma coloração. Então, é uma percepção totalmente diferente da música que a gente tem aqui. O processo de criação. Então, ele faz essa reflexão sobre como o artista cria. O mecanismo da inspiração, que também é vasto, os capítulos que ele trata sobre isso no livro, como se dá a inspiração dos artistas.
a transmissão espiritual da arte, como os espíritos elevados conseguem fazer essa transmissão. A música e a mediunidade, ele faz essa relação. A música terrestre e a música celeste, onde ele diz que a nossa música aqui é apenas um reflexo muito pobre da música na espiritualidade. E fala muito também sobre a harmonia. Então, esses são só alguns temas, né, para que a gente possa depois aprofundar mais na leitura. E eu começo com a primeira lição do Esteta, onde ele diz que a arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus, transmitida sob a forma artística. Então, quantos de nós já tivemos um tempo em que nós pensávamos que a arte era simplesmente entretenimento, diversão, né? Era uma forma de eu me alegrar, ou de eu curtir a minha fossa se eu estava triste. Enfim, é um lazer. E Leon Denis vem com esse livro nos dizer que a arte é de essência divina e uma manifestação do pensamento de Deus. Então, ele coloca a arte como uma emanação direta de Deus. E toda essa inspiração que vem do plano espiritual emana dela. Esse tema é tão complexo que daria para fazer mais um seminário, porque envolveria até a criação do universo, uma vez que todo o universo é envolto em harmonia, uma vez que toda a emanação de Deus é harmonia. E que Leon Denis diz que se nós tivéssemos o entendimento desta força, nós compreenderíamos até as verdades sobre a criação. E aí João, evangelista, nos diz no capítulo 1, versículo 1, que no princípio havia o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E se a gente for remontar o verbo ao som, nós vamos entender que tudo é harmonia no universo, e que isso é força criadora. Então, isso é bastante complexo. Lá na lição 10, o Esteta nos diz que a arte é para o ser humano o chamado do campo divino. Olha que coisa importante isso. Para nós, seres humanos encarnados, nós que estamos hoje fazendo arte, nós que apreciamos, que valorizamos, é um chamado do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade, por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. A arte, portanto, é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Então, quanto mais nós moralmente, espiritualmente, vamos nos elevando, mais nós vamos buscando esse belo através da arte. E mais nós vamos buscando a Deus. Por quê? Porque o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza e, ao mesmo tempo, a procura de Deus. Pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Então, Leon Denis e o Esteta nos colocam a arte como um instrumento, como um meio, uma escada que nós vamos galgando degraus e que vai nos aproximando, que vai nos elevando. Se dela nós fizemos bom uso, nós usamos para o bem, para o belo, com objetivos nobres, nós vamos nos aperfeiçoando, nos melhorando. Com isso, melhora a arte, melhora a evolução espiritual da criatura, e nós vamos nos aproximando dele, de Deus, essa beleza. Até nós temos uma revista, né, vou fazer a propaganda agora, falando exatamente a arte e o espiritismo, instrumentos de elevação, né? Exatamente por isso aqui que a gente trouxe nesse momento. E já que estamos falando de belo, nós vamos agora trazer um momento de arte que não está no livro, porque naquela época a dança ela não tinha esse entendimento, essa conotação que nós temos hoje, a dança dentro do movimento espírita, a dança dentro da casa espírita, o corpo podendo ser um reflexo, através dos movimentos, do sentimento do espírito. Então, uma forma do espírito se manifestar. Então, nós vamos trazer nesse momento a dança
para que a gente possa sentir um pouquinho como é que isso acontece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Neste contexto todo da arte, como um meio de elevação, de se sentir a grandeza de Deus, qual é o papel do Espiritismo na arte? Como nos diz o título da obra, o Espiritismo na arte. Então, Leon Denis vem nos dizer, na parte primeira do livro, que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites, a comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Então, no momento em que
a doutrina espírita é codificada, nos é apresentada, esse véu é descortinado, os espíritos nos trazem verdades até então desconhecidas da vida no plano espiritual, dos princípios da doutrina, sobre a pluralidade das existências, sobre a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos e tantas outras coisas. E aí os artistas passam a ter, nesse momento, novos conteúdos, por onde buscar, por onde se inspirar. Allan Kardec já nos dizia, na Revista Espírita de dezembro de 1860, que quando o artista houvesse de aurir nessas fontes as suas inspirações, ele então estaria fazendo uma arte moralizada, elevada, uma arte que realmente o liga a Deus. Então, ele relata, inclusive, exemplos, por exemplo, que não seria mais a mãe chorando junto aos despojos frios e inanimados do filho, mas seria o filho na forma etérea e radiosa, abençoando aquela mãe. Não seria mais a visão do agressor agredindo a vítima, mas da vítima perdoando o agressor. Então, são novas fontes de inspiração que surgem através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz para os artistas. E falando em inspiração, nós vamos trazer agora um outro conteúdo de uma outra modalidade de arte que não está no livro de Leon Denis, que é o audiovisual. Até porque naquela época não existia, as ferramentas que a gente tem hoje para fazer esse tipo de construção. Então, vamos ver se roda sem problema. Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, aproxima-se em graus diversos deste plano divino, do qual vos falo. Quando no espaço o espírito de um artista decidiu reencarnar, leva com ele as amizades de seres queridos, que por causas diversas devem ficar no espaço. Mas, por intuição, esses amigos enviarão a esse ser aprisionado na carne fluidos provenientes de seu meio e ideias que darão novo impulso à parcela de talento que existe nele e que, sob o domínio da carne, estaria bastante propensa a ficar adormecida. A maior parte dos escritores, dos artistas, dos poetas, dos inventores, conhece essas correntes poderosas que vêm fecundar seu cérebro, ampliar o círculo de suas concepções. Ora, a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma irrupção súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Outras vezes é como uma voz interior, tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas. Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos dispostos a recebê-los, a assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades, de seu grau de evolução. Essa inspiração, ela tem, segundo Leon Denis, de dois tipos. Segundo Stetta, desculpa. Ela é de dois tipos. Ela pode ser pessoal. O que significa? Que o artista que trabalhou em outras vidas obstinadamente,
dedicadamente a alguma modalidade de arte ou várias, ele, numa existência seguinte, essas aquisições voltarão a aparecer sob a forma de um dom inato. Mas essa inspiração não tem senão um caráter humano. Em geral, ela é fria, não sendo animada pelas luzes divinas. Então, a gente vê aquelas crianças, né, na tenra idade, com dons maravilhosos, que já vêm com tudo aprendido sem nunca terem frequentado uma aula de música ou de canto. Né? Nós vemos crianças pequenininhas tocando piano maravilhosamente bem, regendo orquestras, que tem que subir num tablado assim para poder enxergar. Então, são dons inatos. Por quê? Porque aquele espírito já tem aquela aquisição, já fez aquela aquisição em outras vidas, em outras encarnações, e naquela encarnação ele recobra. Esses são os dons pessoais. Por quê? Porque dizem respeito à minha aquisição enquanto espírito, ao que o meu perispírito já aprendeu. Mas se eu, desse dom, me utilizo apenas para realizações pessoais, conquistas materiais, a fama, e assim por diante, ou com a arte eu vou buscar incentivar as torpezas humanas, os vícios, essa arte ela pode ser fria, como nos diz o esteta. Ela pode não ser animada pelas luzes divinas. Mas o outro tipo de arte, e que nós vimos no vídeo, é aquela transmitida pelos espíritos elevados. O que acontece? Os espíritos superiores pressentem essa pequena chama, criada pela inspiração pessoal, então esse dom, essa chama que já vem conosco, e esses guias irão buscar nas esferas onde reinam radiações maravilhosas, os elementos da vida criadora que alimentarão essa pequena chama, e dela farão brotar centelhas de talento. Então, desde que a espiritualidade pressente essa chama, esse dom, e o artista está receptivo a receber essas inspirações através da vida reta, do trabalho no bem, do pensamento voltado ao bem do próximo, com objetivos de fazer com aquela arte algo bom, que traga benefício a alguém. Nesse momento, ele consegue receber essas chamas inspiradoras da espiritualidade, que vai buscar aonde? Lá naquelas esferas aonde Leon Denis nos conta que já habita. Então, vem de lá esse material criador. E Leon Denis traz nesse livro alguns exemplos de artistas que a gente conhece, né, bastante pelo legado que nos deixaram, sendo que o primeiro deles, que a gente vai trazer aqui para vocês agora, é esse aqui, Beethoven, esse músico alemão, né, que fala da onde vinham aquelas forças criadoras, aquela inspiração aonde geravam aquelas obras-primas maravilhosas. Eu me sinto forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm do foco da inspiração. Tento segui-las, agarro-as apaixonadamente, mas elas escapam e desaparecem entre multidões das estações que me cercam. Logo, eu volto a agarrar a inspiração com ardor arrebatado, multiplico as suas modulações, até que no último momento triunfo com o primeiro pensamento musical. Sinto que Deus e os anjos estão bem mais perto de mim, em minha arte, que os outros. Comunico-me com eles sem temor.
Outro muito conhecido de nós é Mozart. Mozart relata em sua carta, que está em A Vida de Mozart, de Holmes, como ele se sentia e de onde provinham as suas inspirações. Dizeis que gostarias de saber qual a minha maneira de compor e qual o meu método? Verdadeiramente, eu não vos posso dizer mais do que vou falar, porque eu mesmo nada sei a respeito. Quando estou com boa disposição e completamente só em meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm tais pensamentos, nem como eles chegam. Minha vontade não tem poder nenhum nisso. Outro artista, escritor, Heinrich Heine, alemão. Ele narra em seu prefácio da obra William Radcliffe o seguinte: Escrevi William Radcliffe em Berlim, enquanto o sol iluminava com seus raios, antes enfadonhos, os tetos cobertos de neve e as árvores desprovidas de suas folhas. Eu escrevia o tempo todo, sem interrupção e sem fazer rasuras. Sempre escrevendo, parecia que eu ouvia, acima da minha cabeça, quase que um barulho de asas. E no momento em que estamos atravessando essa transição planetária, em que nos encaminhamos a um planeta de regeneração, já nos dizem os Espíritos que em todos os tempos da humanidade nos são enviados Espíritos com a missão de impulsionar as áreas do conhecimento humano, seja na ciência, seja na educação e seja também nas artes. E vejam o que o Esteta nos diz nesse livro: que os espíritos imbuídos das belas obras rebuscadas sobre a terra e no espaço, e que estão atualmente desencarnados, retornarão no momento em que a arte e o espírito divinizados deverão reflorir de uma forma mais intensa. Então, a gente lembra também a médium Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, onde ela tem um diálogo com Frédéric Chopin. E ele diz a ela que a partir do ano de 2000, estariam reencarnando na Terra uma pleiade de espíritos artistas, com a missão de espiritualizar e moralizar as artes. E esses espíritos estariam nada mais, nada menos do que capitaneados por Victor Hugo. A partir do ano de 2000, na Terra, especificamente no Brasil. 20 anos se passaram. E nos dizem os espíritos, aliás, nos diz Leon Denis, que os artistas do futuro se interessarão em dar mais fluidez às cores, mais vida ao mármore, mais espiritualidade a todas as suas obras. Então, nós poderíamos trazer exemplos de monte de artistas que já vêm realizando esse tipo de arte. Mas nós vamos trazer aqui apenas duas, né? Porque não temos muito tempo. Então, eu trago essa escultura. Como ele diz que, né, o artista daria mais vida ao mármore. Aqui nós temos o jovem artista, e eu coloco o jovem na frente, que é para a gente fazer essa relação de que são jovens que estão vindo para fazer uma arte diferente. Então, esse jovem artista eslovaco, Martin, que eu não vou saber dizer o sobrenome, eu vou me limitar a dizer que é o Martin. Ele fez essa obra, essa escultura, já trazendo essa vida, com a representação de uma criança, né, na forma etérea, em espírito, perdoando a mãe. Então, um tema que trata do aborto. E temos depois abaixo aqui esse outro artista jovem, arquiteto japonês, Fujimoto, onde já traz nas suas obras de arquitetura toda uma leveza
que quase nos lembram as obras do plano espiritual. Então, todas, se vocês procurarem na internet, vocês vão ficar assim, abismados de ver as obras que eu trouxe uma foto aqui, mas tem muita coisa bonita dele. E também sobre a pintura, o esteta nos fala que no vosso mundo a pintura também irá se inspirar em visões anteriores recolhidas pelo artista, seja no espaço, seja em mundos que ele habitou ou visitou. E a gente já vê isso acontecendo. Então, nós temos outro jovem artista digital, japonês também, Kagaya Yutaka. Ele traz nas suas pinturas digitais uma luminosidade, uma mescla de cores, que ele diz se inspirar em mundos, na visão de mundos utópicos. Visão de mundos utópicos. E aí a gente viu ali, o esteta dizer que é a visão de mundos aonde ele já visitou ou que ele já habitou. Então, em desdobramento, ele vai lá, ele capta isso tudo e reflete depois nas suas obras. E essa imagem abaixo aqui das moças flutuando me lembra muito um relato do livro Memórias de um Suicida, o último capítulo, aonde Camilo Castelo Branco relata de uma festa que eles estavam, uma festividade, digamos assim, uma festividade no plano espiritual, aonde ele diz que as dançarinas flutuavam tais quais libélulas multicoloridas. Então, quando eu vejo essa pintura dele, eu já imagino. Então, já é uma arte mais espiritualizada que a gente vê aqui. E para nós encerrarmos, fica uma mensagem do esteta para que nós possamos, hoje, aqui, nessa encarnação, vivenciarmos, valorizarmos, criarmos, fazermos arte. Mesmo que a nossa arte aqui na Terra ainda seja, entre aspas, pobre, porque ela é apenas um pequeno reflexo muito débil da arte do plano espiritual, mesmo assim, a gente deve fazer o possível para manter o contato com ela, porque o esteta nos dá a seguinte recomendação, que tudo isso repercutirá no espaço ao cêntuplo, porquanto as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos, os mais elevados, que circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina. Faz o ente pequenino modificar seu destino ao
servir, arte que esparge o perdão e que faz o amor luzir. Seja a arte de dançar, a arte de escrever, a arte de cantar, a arte de tecer, a arte de falar, a arte de ouvir, a arte de ensinar, a arte de servir. Sejam todas as artes, sejam todas as artes, o belo servindo bem. Sejam todas as artes, sejam todas as artes, o belo servindo bem. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte, arte de tocar os corações, arte que transborda os olhos, arte que nos faz sorrir, arte que colore abrolhos e que faz o bem surgir. Quando a gente ama de verdade, o amor faz arte, arte de tocar os corações, arte que impulsiona as mãos ao ato de servir, arte que esparge o perdão e que faz o amor luzir. Seja a arte de dançar, a arte de escrever, a arte de cantar, a arte de tecer, a arte de falar, a arte de ouvir, a arte de ensinar, a arte de servir. Sejam todas as artes, sejam todas as artes, um belo servindo bem. Sejam todas as artes, sejam todas as artes, um belo servindo bem. Muito obrigado. Se ainda tivermos fôlego, depois dessa maravilha, nós vamos para o nosso encerramento, mas sem antes de agradecer do fundo do nosso coração esses companheiros abnegados, dedicados, com uma sensibilidade extraordinária para testemunharem aqui tudo aquilo que eles próprios expuseram através das ideias vanguardistas de arte do nosso patrono Leon Denis. Então, aos nossos amigos do grupo artístico Porta de Damasco,
o nosso muito obrigado. Eu gostaria de pedir, antes de nós irmos para a prece final, mais uma salva de palmas para marcar esse momento. Foi um belo fim de domingo, né? Um bom início de semana. Então, para nós encerrarmos, queridos, esse nosso belo momento, que na sequência teremos outros às quintas-feiras, com a mesma temática, vamos convidar o nosso querido companheiro dessa casa e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, para nos conduzir na prece de encerramento. Amigos, irmãos, oremos a Deus, a Jesus, a esses benfeitores cuja presença, nesse instante, podemos sentir, ouvir, tocar, perceber na entranha das nossas almas, no âmago dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos nesse instante, pelo sopro renovador que toca as nossas dores para aliviá-las, que multiplica as nossas alegrias, sem desconectá-las da gravidade, da beleza da vida e da importância da nossa estada na terra. Permite, Pai, que essas vibrações suaves, doces e coloridas, que nos envolvem em plenitude e esperança, que nos tocam, sinalizando a paz do porvir, possam inspirar-nos ao melhor, possam fortalecer a nossa coragem, a nossa decisão no bem, a nossa perseverança na união e na convivência como irmãos, e que nós, criaturas, rompendo o casulo da crisálida, possamos empreender os voos de borboletas transformadas no tempo de cada um, com a liberdade lúcida e responsável que só o amor nos pode conferir. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos amancheias sobre esta casa, para que esses 97 anos traduzam-se noutros tantos, para que essa bela conexão entre os trabalhadores de ontem e de hoje se concretize na preparação do futuro e que possamos continuar e avançar, dissipando a treva, aquecendo os corações enregelados pelo vício e pelo materialismo, e finalmente, pela arte do amor, que possamos todos triunfar na caridade, a grande máxima da doutrina espírita. Despede-nos em paz, ampara os nossos companheiros artistas, que como instrumentos fiéis e dedicados, elevaram-se e elevaram-nos. Sê conosco agora em todas as horas. Mantenha unida e coesa a grande família espírita em todas as nossas instituições, no nosso estado, no Brasil e no mundo, a fim de que as nossas vibrações de amor e paz predominem sobre a terra e façam a regeneração para logo nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Somente antes de nós encerrarmos, lembrando que dando então a sequência às nossas atividades relacionadas à arte espírita, celebrando o aniversário da nossa casa, celebrando o aniversário de nascimento de Leon Denis, nesta próxima quinta-feira, dia 9 de janeiro, habitualmente às 19h30, horário da nossa exposição pública da noite de quinta, nós teremos a palestra com a Liamara Nascimento, com o tema O Porquê da Vida,
junto com o Grupo Renovar, o Grupo Artístico Renovar, aqui de Porto Alegre, nos mesmos moldes das nossas atividades de hoje à noite. Muito obrigado pela presença de todos, que possamos retornar em paz, ter um belo final de domingo e um bom início de semana. Boa noite.